Bom, continuando, tá? Então, falamos no vídeo anterior sobre o zero da função, tá? Que é quando a função dá zero. Sempre vai ter esse número quando a função afim for não constante, tá? O crescimento e decrescimento aqui é o seguinte: uma função afim, ou ela é crescente, ou ela é constante, ou ela é decrescente. Então a gente diz que ela é monotônica, ela só tem um tipo de comportamento. É diferente de uma parábola, por exemplo, né? Que é o gráfico da função quadrática, que ela decresce e depois cresce, ou cresce e depois decresce, tá? Como é que você vai descobrir se ela cresce ou decresce? Olhando a taxa de variação, né? Se o número A é positivo, essa função afim é crescente. Se o número A é negativo, ela é decrescente. Se o A é zero, ela é constante, tá? E o aspecto gráfico, né? Quando você olha aqui, né? Funções crescentes, ó, o ângulo entre o eixo x e a reta é agudo, né? É menor que 90, tá? E funções decrescentes, o ângulo entre o eixo x e a reta vale mais que 90 e menos que 180, ele é obtuso, tá? Então, graficamente, né, bater o olho, você sabe se está crescendo ou decrescendo aqui, né? Bom, próximo tópico aqui, né? Ó, você veja que ele está dizendo assim, ó, S é crescente, ó, o A é 2, S é decrescente, o A é menos 3. Tá? Bom, agora o estudo do sinal fazendo o gráfico, tá? Por isso que é importante o zero da função. O estudar o sinal é o seguinte, é dizer quando o y é positivo, quando que ele é negativo. Então vamos pegar como exemplo essa função aqui, ó. Ela é decrescente, porque a taxa de variação dela é o menos 3, tá? Aí nós queremos saber quando ela dá zero, tá? Então você vai fazer o menos 3x mais 6 igual a zero, que está aqui, ó. Aí fazendo isso igual a zero e resolvendo essa equação, você conclui que o x é igual a 2. Então esse é o ponto de intersecção da reta com o eixo x. Vamos até pôr ela aqui, né? Vamos tirar essas coisas daqui. E esses pontos, você vai ver que ela vai passar no eixo x quando x é 2. Né? Então vou digitar aqui, ó, menos 3x mais 6. Né? Ó, veja que o zero da função é justamente o 2, né? Que é o daqui, tá? Certo? Bom, agora voltando aqui, ó, no que o livro diz, ó, aí ele faz um esquema que você conhece, ó. Então ele fez assim, um segmento, tá? E ele sabe que a função é decrescente, então ele fez uma reta para representar isso aqui, tá? Com essa inclinação aqui. Que é justamente isso, tá? Agora sim, aqui a inclinação tá certinha. Aqui não há necessidade, porque o objetivo não é esse, tá? Agora veja, ó, quando você está no 2, o valor da função é zero. Quando você vem para cá, o gráfico está abaixo do eixo x. Se o gráfico está abaixo do eixo x, quer dizer que o y de qualquer um desses pontos aqui é negativo, tá? O y, tá? Porque o x é mais, né? O x é mais que 2. Aí o y dá negativo. Então nesse esquema está dizendo isso, ó. Se o x passar de 2, o y de todos esses pontos aqui é negativo. Então o valor da função é menos. E daqui para cá, por que ele escreveu mais? Né? Se você olhar aqui, ó, quando o x é 2 dá zero. Se você vem antes do 2, o y de todos esses pontos é mais. Né? Então o estudo do sinal ficou assim, né? Quando o x é 2, a função dá zero. Se o x é maior que 2, a função dá menos, porque o gráfico ficou abaixo do eixo x. Tá? Se o x é menor que 2, a função dá mais. Esse esquema do seu livro quer dizer isso, tá? Esse menos, esse mais é o sinal do y, tá? Que o y é o sinal da função, tá? E aí ele fez um resumo aqui, ó. Para x menor que 2, o f de x dá maior que 0, ou seja, positivo, tá? Ó, a função é positiva para todo x menor que 2. E aqui para x igual a 2, a função dá 0. Ou seja, ela é nula para x igual a 2. E para x maior que 2, a função é menor que 0, ou seja, ela é negativa. E isso aqui chama estudo do sinal, tá? Então você vai fazer o estudo do sinal em duas etapas, assim, vai fazer uma figura representativa e vai escrever. Tá? Nas respostas você tem que escrever, tá? Aí sabendo disso, eu quero que vocês façam os problemas, ó, dos 26 até o 37, tá? Esse é o nosso dever de hoje, tá? A aula dos nossos 45 minutos, mais o que eu deixaria para casa, tá? Então do 26 até o 37 sobre esse tópico aqui. Bom trabalho para vocês, hein?